E aí, gente, tudo certo? Eu sou o Vitor e hoje eu e o Gustavo vamos apresentar para vocês o trabalho do grupo 7 da disciplina Prática em Ciências de Dados 1, que é sobre a análise dos padrões geográficos nas águas brasileiras. Esse é o nosso roteiro. A gente primeiro vai falar sobre os dados, os nossos objetivos, o tratamento, a análise exploratória, a modelagem e explicabilidade e, por fim, a nossa conclusão sobre tudo isso. Primeiramente, sobre os dados. Eles foram obtidos do conjunto de dados abertos do Ciságua e eles contêm principalmente dados de análise de amostra de água em estação de tratamento e distribuição. Os dados contêm algumas informações sobre a localização de onde a amostra foi retirada, como por exemplo a cidade, o estado e a regional de saúde, alguns dados sobre a coleta e distribuição, como por exemplo o órgão responsável e aonde foi feita a coleta, e o que a gente mais estava interessado, que são os parâmetros da análise. Os nossos objetivos com os dados, primeiramente, era padronizar e limpar para que a gente pudesse fazer umas análises mais profundas, visualizar como o tratamento de água varia de acordo com a região do Brasil e tentar prever a localidade de algumas amostras baseadas nos dados de treinamento. Então, o nosso planejamento era esse. Primeiramente, tratar e explorar os dados. Depois, usar Feature Engineer para criar algumas variáveis que facilitariam a classificação da água. Depois, revisualizar os dados. Depois, testar alguns modelos diferentes. E, por fim, analisar e interpretar esses resultados. Sobre o tratamento dos dados. Os dados originais tinham várias linhas para cada análise, de forma que cada linha representava o número de amostras para um determinado intervalo daquele parâmetro. Além disso, os parâmetros eram separados em intervalos não padronizados, o que confundia muito. No pós-tratamento, a gente reagrupou os dados para garantir que todas as análises feitas em um mesmo momento fossem representadas na mesma linha e padronizou os intervalos para garantir que cada parâmetro tivesse um número fixo de colunas. As vantagens é que agora os dados estão bem mais organizados e é bem mais fácil achar a informação, e além disso, a gente reduziu drasticamente o número de linhas sem perder informação. E a desvantagem é que agora existem muitos dados nulos, que são os parâmetros que não foram considerados para uma determinada análise. Algumas decisões do projeto foram manter os dados nulos, já que eles não representam ruído e erro, como eu disse. Na verdade, eles representam que o parâmetro não foi analisado, então isso também é informação. Além disso, a gente criou duas variáveis novas, que é o nível de idealidade, que é basicamente a proporção de amostras ideais, e o número de parâmetros analisados para cada análise. Na análise exploratória dos dados, a gente plotou algumas coisas que a gente achou bem interessante, como, por exemplo, a distribuição dos dados por unidade federativa. A gente pode ver que o estado de São Paulo tem uma dominância muito grande sobre as outras. Além disso, a gente também plotou a distribuição das análises temporalmente, isso aqui é mensal. Então a gente pode ver que ao longo do ano, o número de amostras retiradas é basicamente o mesmo. Além disso, a gente plotou a idealidade média de amostras, que é a proporção de amostras ideais, e a gente pode ver que os dados são bem distribuídos em cerca de 60 a 70%. E também plotamos a mediana da contagem de parâmetros, e a gente pode ver que grande parte do Brasil tem a mediana em torno de 2 a 3. Agora vamos para modelagem e explicabilidade. Quanto à modelagem, primeiramente, decidimos que nosso atributo-alvo seria as unidades federativas, ou seja, os estados, com um foco em modelos que funcionam mesmo com valores ausentes, ou seja, como já foi dito anteriormente, os valores ausentes são importantes, tipo, mantermos como ausentes. E para manter essa natureza não ter que preencher de nenhuma forma, a gente optou, para a maioria dos casos, usar modelos que não precisam preencher esses valores. E além disso, para treinar, a gente teve um foco em maximizar a acurácia com as classes já balanceadas. Ou seja, não tem uma classe que tem mais uma importância que a outra. Mais importância que a outra, perdão. Quanto aos modelos utilizados, a gente usou o Random Forest e GBoost, que de fato não precisam de preenchimento de dados de valores ausentes para ser feito o treinamento. Uma rede neural MLP, Multilayer Perceptron. Mas nesse caso, a gente fez o preenchimento de valores ausentes com mascaramento porque não dá para usar esse algoritmo sem preencher de alguma forma esses valores ausentes. Quanto aos resultados, a gente vê que o Random Forest e o XGBoost tiveram um resultado bem similar assim. E a MLP teve um resultado um pouco inferior. Contanto que são 20 e poucas classes, não foi um resultado ruim, mas a gente esperava um resultado melhor. Além disso, para otimizar a performance, a gente também realizou o tuning de parâmetros. E aqui algumas das técnicas que a gente usou para transformar os dados, que são seleção de variáveis, reamostragem, ou seja, under e oversampling, mascaramento no caso da MLP. Aqui está
a comparação de acurácia entre os modelos. A gente vê, com eles já tunados, a gente vê que, mesmo tunando eles, o resultado não foi muito diferente. Foi bem semelhante, inclusive, só mudou o 0.001 no Random Forest. Os outros tiveram uma mudança menor que isso, tipo, menor que 0.001, que acabou que a gente nem mostrou aí, porque a gente só pegou as três primeiras casas decimais. Além disso, aqui na seleção de variáveis, a gente vê que até deu uma pioradazinha, mas também não muito, no XGBoost e no Random Forest. Além disso, a gente também decidiu pegar nosso modelo já tunado e testar em outros anos para ver se ele tem uma replicabilidade. E a gente vê que claramente deu uma caída bem drástica, assim. Não tá horrível a ponto de ser aleatório ser melhor, mas ainda assim deu uma bela de uma caída. Se considerar que tem as classes balanceadas e cada classe seria um valor bem inferior a isso, um sobre 20 e pouco. Não tá horrível, mas também não está contente satisfatório. Sobre na questão da explicabilidade também tem que a gente acabou fazendo. A gente viu que o Random Forest dá muita importância para o número de amostras analisadas, uma importância exacerbada. A contagem de parâmetros utilizados também e a idealidade da água, que foi a feature que a gente inventou. Quanto ao XGBoost, a gente vê que ele é um pouco menos desbalanceado em relação ao Random Forest, não é tão maior do que os outros. A feature mais importante. E ele aparenta usar detalhes mais relevantes das amostras, na nossa opinião, como cloro livre, ponto de monitoramentos, que a gente considera que devem ser mais relevantes. Tá, agora vamos partir para a nossa conclusão, dado tudo isso. A gente concluiu principalmente que os dados podem não ser muito informativos. A gente encontrou uma grande dificuldade em diferenciar a amostra de diferentes estados, potencialmente causada porque os dados naturalmente são semelhantes, ou porque as variâncias são muito pouco explícitas, ou porque as variáveis em si são simplesmente pouco explicativas. Ou seja, não dá para tirar muita informação delas, assim, tipo, tal região, tal estado tem um cloro muito melhor tratado do que o outro. Tem uma água com níveis de cloro melhores. Também a gente pôde ver uma presença clara de sazonalidade, talvez, que foi quando a gente simplesmente replicou em outros anos. Os resultados foram muito abaixo do esperado, mas a gente viu que no ano mais próximo teve um resultado parecido. E também a gente teve muitos problemas com a dificuldade de tratar com esses dados, porque são um grande volume de dados, só para um ano já demora muito para treinar, e então isso limitou bastante abordagens temporais que a gente podia ter feito. E também, dentro dos nossos valores, a gente também ainda tinha um alto índice de valores ausentes, que limitam ainda mais nossas abordagens que podem ser utilizadas, porque grande parte dos nossos números são ausentes. Assim, a gente tem poucos dados, mas ainda assim tem um grande volume deles. E dentro desse grande volume tem muitos volumes ausentes, sabe? Que a gente não pode simplesmente ignorar. Obrigado pela atenção. E acesse o formulário e deixem sua opinião, por favor.